Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Paulo Costa, o nosso homem do mundo, conta-nos hoje mais um capítulo da história da sua vida. Bom dia, Paulo. Olá, João, bom dia. Olha, começaste em São Tomé e Príncipe, onde nasceste, e hoje vamos voar até Angola, não é verdade? Como é que foi essa mudança aos 7 anos de idade? Ok, João, pois, apesar de ser também de um país africano, mas o contexto era completamente diferente, não é? Chegamos a um país enorme, imenso. Mais evoluído. Mais evoluído, sim, mais evoluído, apesar de aquilo que estava em relação ao que estava montado, e os portugueses tinham lá, era idêntico ao que havia em São Tomé, em termos de escolas, em termos de organização, em termos de saúde, portanto era mais ou menos idêntico. A única coisa é que a dimensão era outra, não é? A dimensão era completamente diferente. Um país cerca de 7 vezes maior que Portugal. Exatamente, que eu tive a oportunidade de poder viajar, que o meu pai deu-me essa possibilidade, a nós, aos filhos, de agarrarem nós, e eu irei contar esta história depois, porque hoje tenho uma história, porque ainda não contei nenhuma história interessante daquelas que eu tenho estado a escrever, mas irei contar essa, que foi a oportunidade que o meu pai teve de nos meter todos num jipe, mais os dois desempregados, e viajarmos até ao sul de Angola, que foi uma viagem inesquecível, cheia de memórias, não é? Mas eu hoje tinha uma história que foi a primeira história que me marcou em Angola, e que tem a ver com a minha primeira experiência de ir ao dentista. E então, muito rapidamente, eu vou tentar ser muito rápido, eu andava-me a queixar ao meu pai que tinha uma dor de dente. E naquela altura, a dentista era uma coisa rara, não é? E entretanto, tanto chateei que o meu pai, a dada altura, disse-me assim: olha, Paulo, tu vais aqui à rua de cima, há aqui um senhor que é dentista, um senhor médico, que é africano, levas aqui as moedinhas e vais lá ter com ele e vais dizer o que é que se passa. E assim foi, eu com 7 anos, nem o meu pai foi comigo, nem a minha mãe foi comigo, e eu agarrei em mim e fui à rua atrás. Paulo, hoje em dia isso é impensável, não é? Impensável, completamente impensável, com 7 anos. E como eu nunca tinha ido ao dentista, nem sabia bem o que é que aquilo era, cheguei à casa do senhor, ainda estou a ver a casa, uma vivenda tipo colonial, e toquei a campainha e apareceu-me um senhor imenso, enorme. O senhor era muito largo, era um homem com um aspecto muito vigoroso. E então o que deseja ao menino? E eu expliquei-lhe, disse: olha, o meu pai disse-me para vir aqui porque eu estou com dores de dentes, e o homem começou-se a rir, e nisso disse-me assim: então, mas tu não tens medo de ir ao dentista aqui comigo? Eu dizia: olha, doutor, não, eu venho aqui ao dentista, foi o meu pai que mandou. E o homem achou tanta piada por ver portanto, um menino com 7 anos a tocar a campainha, a dizer que vinha ao dentista, que disse assim: então esperas aqui e um pouquinho, e nisto agarrou só o telefone e chamou, que eu depois entendi que era um fotógrafo. E ficamos ali à conversa, ele ainda foi buscar umas coisitas para eu lá, e ficamos ali à espera, e entretanto chegou o tal fotógrafo, todo artilhado, com as câmaras, e então passamos à ação. Ele mandou-me entrar lá para o gabinete dele, e iniciamos então, ele fez a extração do dente, e o fotógrafo todo o tempo para tirar e a clicar na máquina. No final, aquilo até correu bem, eu não me recordo ter tido qualquer dor, não me recordo de qualquer situação negativa. Eu fui fazer e o pagamento. Disse: oh, doutor, então mas quanto é que é o pagamento? Ele começou a saber: não é nada, não é nada. Pelo contrário, ele ainda me deu uma moedinha e um rebuçado e mandou-me cumprimentos ao meu pai. Bem, essas fotos que eu não cheguei a ver mais, porque entretanto, passado algum tempo, iniciou-se a guerra e nós tivemos que fugir como muitos outros, eu nunca mais vi as fotos, nem sabia sequer, nem me lembrava mais da existência das fotos. Só muitos anos depois, os meus pais voltaram a visitar Angola e numa visita que fizeram ao Lobito, apareceu-lhes um africano que tinha percorrido uma distância imensa, não sei bem como, com uma caixinha com várias fotos nossas, da nossa família, que tinham lá ficado tudo, como muitos outros, nós deixamos lá tudo. E onde estavam essas fotos, que eu até tenho publicadas no meu blog, juntamente com a história, onde estavam as tais fotos da extração do dente.
Portanto, isto é uma história que eu acho que não deve haver muitas idênticas. Claro, não é? claro, isso é uma coisa sui generis. Exatamente. Passado tanto tempo, acabas por ver as fotos heroicas do menino de 7 anos que foi ao médico. É verdade. E acho um piadão sozinho. Exatamente. E depois o facto também da situação desses africanos, porque a África há coisas incríveis e acontecem coisas incríveis que nós nem sabemos bem como é que as pessoas sabem das coisas, porque nessa altura a comunicação era quase zero, não é? Mas como é que aquele senhor, aquele africano, soube que o missionário, porque o meu pai foi para Angola também fazer o que fazia em Santo Tomé, o meu pai foi missionário evangélico, soube que ele iria lá estar naquele dia e percorreu aquela distância toda, se calhar a pé ou com boleias, para deixar a caixa com todas as fotografias da família, onde estavam as nossas fotografias de bebés, de casamento. Portanto, eu acho que isto é uma história que eu quis iniciar com esta história. E que mais memórias podes contar aqui relativamente à passagem por Angola, Paulo? João, eu tenho, porque aquela fase, no fundo é aquela, eu de Santo Tomé as memórias não são tantas, porque era muito novo, mas em Angola, 7 anos nós já temos uma noção diferente das coisas e absorvemos de outra forma. Mas ambientaste, tu e os teus irmãos ambientaram-se facilmente? Ou... E muito bem. Nós também vivíamos numa zona, nós vivíamos no Planalto Central, numa zona muito rica em gado e em leite, que aliás nessa altura era uma zona que tinha uma série de produções de leite, de gado, não é? E que abastecia grande parte da África do Sul e outros países ali ao lado. Mas a cidade em si era uma cidade que era habitada pela maioria das pessoas eram de portugueses, muitos açorianos que ligados ao gado, já nessa altura, para vermos a relação que há dos Açores com o gado e com o queijo e com o leite, e portanto era uma cidade muito à semelhança de uma cidade portuguesa. Não quer dizer com isso que nós que não houvesse uma interação e um contacto constante com os africanos. Mas, portanto, a vida era uma vida de África, uma vida que nós andávamos descalços a semana toda. A não uma vida de liberdade, não é? Exatamente, só nos tínhamos que calçar para ir à escola, para ir à igreja, porque o resto do tempo nós andávamos sem calçado, não é? Nesse aspecto foste um privilegiado comparativamente com as crianças de hoje em dia que infelizmente vivem enclausuradas nos apartamentos, né? E com muitas limitações Tu aprendeste a brincar e brincavas, que é coisa que hoje em dia a maior parte das crianças pouco tempo têm para fazer. Eu tenho outras histórias e não queria esgotá-las todas agora e deixar outra. Não, fica para a próxima. Eu não sei quanto tempo é que nós temos ainda. Não, mais 2 ou 3 minutos, Paulo. Mas muito rapidamente, então, só mais uma. Nós fazíamos férias numa zona junto ao mar, não é? Que se chamava Valubito. E íamos para lá com a família e todo o tempo que lá estávamos, o meu pai arranjava aquelas boias enormes de caminhão em que nós andávamos ali a brincar nas ondas. E connosco andavam sempre mocinhos africanos, que estavam ali todo o tempo connosco. E nós, claro, eram jovens que estavam connosco a brincar. E a dada altura eles aperceberam-se que nós íamos acabar as férias, que as férias iam acabar e que nós no dia seguinte já não voltaríamos àquela praia, à Restinga, que era a zona onde nós iríamos, onde nós fazíamos a praia. E ele veio ter com o meu pai, um desses jovens, veio ter com o meu pai, um pouco mais velho do que eu nessa altura, e disse ao meu pai: "Ó senhor missionário, eu quero ir com vocês." E o meu pai ficou um bocadinho assim, de boca aberta: "Mas queres vir connosco?" Então, e não tens pais? "Ah, sim, mas não tem problema, os meus pais não se importam." O meu pai disse: "Espera lá, vamos lá falar com os teus pais para ver se a história é mesmo assim." E então o meu pai agarrou nesse jovem, e eu também fui, e fomos a uma aldeia de africanos, que vivia um pouco mais afastada, e foi contactar então com os pais, que viviam em cabatas, portanto, em casas daquelas de barro, não é? E palha, e falou com os pais. Claro que os pais tinham não sei quantos filhos ali à volta, e quando houve essa possibilidade de o filho vir connosco para a cidade e para ir poder estudar, os pais disseram: "Não, leve à vontade." Mas claro que era menos um para alimentar. Exatamente. E no meio daquela dificuldade, só para esse jovem veio connosco, que era o Zé, acabou por estudar à noite, porque era uma regra que havia em minha casa, que todos os nossos empregados tinham que estudar. E hoje é uma pessoa importante em termos da polícia pública em Luanda. Portanto, para ver a importância que tem no momento aquela opção do meu pai por ter
no fundo dando a mão àquele jovem e dizer, ok, então os teus pais não se opõem e tu vens connosco. Portanto, para ver como as histórias em Angola são em África. Claro, histórias de vida que tu estás aqui a recordar e é com muito gosto que te recebo aqui, quinzenalmente. Hoje estamos em Angola e eu lembrei-me, para finalizarmos a tua intervenção, de chamar o nosso amigo Bonga com o tema conhecidíssimo, o Mariquinha. Calhar. Paulo, olha, foi um gosto, como já te disse. Obrigado. Até à próxima. Um abraço. Muito bem, muito obrigado. Tchau, João. Muito obrigado, com licença. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha terra, minha gente, acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.